Oi, gente, estamos chegando aí com mais um bate-papo. Bate-papo com quem faz. E hoje temos duas pessoas com as quais nós queremos conversar. E eu vou pedir para eles mesmos se apresentar. Então, vocês são muito bem-vindos. E, por favor, digam quem vocês são e o que vocês fazem. Então tá bom, bom dia, né, para quem nos acompanha no Bate-Papo com Quem Faz. Bom dia, Vilma. Bom dia, Altieres, que Bom está aqui dia. comigo. Oba. Eu sou pastor Cristiano Ritzmann, lá da Paróquia Luterana de Rio Bonito, ali na região de Pirabeiraba, e atuo nessa paróquia já agora há 11 anos e meio, né? Mas já tenho aí uma caminhada de 17 para 18 anos de ministério dentro da igreja luterana. E é uma alegria poder partilhar esse momento de conversa, estar aqui, né, junto com a Vilma, junto com vocês que nos acompanham nesse momento. Então, meu nome é Altieres Aparecido Borba, né, eu sou membro da paróquia do Rio Bonito, sou o atual presidente da União Paroquial Dona Francisca. Antes de tudo, quero agradecer também pela oportunidade também de estar aqui junto com a Vilma, e junto com o pastor Cristiano, e estamos aí nessa caminhada dentro da igreja desde 2007, quando eu aceitei o desafio de estar fazendo parte do presbitério e dos outros trabalhos dentro da paróquia do Rio Bonito. Então, é um prazer estar aqui junto com vocês, Cristiano, pastor Cristiano e diácono Vilma. Nós vamos nos nomear pelo nome, né? Mas assim, é bom a gente se conhecer, porque esses trabalhos todos, o que é feito numa paróquia, numa comunidade, o que um pároco faz? Vamos lá. Ser pastor, estar à frente de uma comunidade ou de uma paróquia diz respeito a ser o líder espiritual, né, dessa comunidade e orientar o rebanho de Jesus Cristo na sua caminhada. Mas para que isso aconteça também é preciso de preparo, né? Então, a gente passa por um bom tempo de formação, né? E eu tenho uma caminhada antes do ministério também fora da igreja. Eu tive uma formação anterior, né? Sou formado na área de economia, depois me formei em teologia, mais tarde também me formei em história. Né? Porque eu lembro de você, que o pessoal ali comentava que você, de repente, estava dando aula de história no Lavo, ou no Canela, né? Isso era o estágio, né? Era o estágio. Então eu dava aula de história, fazia estágio, né? Lecionando lá no Colégio Lauro Bilac e também no Colégio Guilherme Zig, né? Então, mais tarde, também entre mentes ali, o curso de História, concluí o mestrado em Teologia. Sim. E, por fim, agora, no ano passado, a alegria de poder ter concluído o doutorado também em Teologia na área bíblica na PUC de Curitiba, né? Então, tudo isso contribui, colabora para que a gente consiga desempenhar, né, da melhor maneira possível essa tarefa, que é a tarefa de ser pastor, né, estar à frente de uma comunidade, liderar a comunidade, pregando a palavra de Deus, né, e administrando os sacramentos da maneira correta. Claro que essa atribuição ela traz também os seus desdobramentos, né, onde a gente precisa de alguma maneira também zelar pelas questões administrativas, né, das comunidades, da paróquia. A gente precisa constantemente estar em busca, né, para poder também levar a palavra de Deus de uma forma contextualizada para dentro da comunidade da igreja. Não adianta só falar de algo que aconteceu, né, mas a gente precisa também que esse evangelho ele continue sendo significativo, continue sendo transformador, renovador na vida das pessoas que vêm em busca no dias de hoje, né? E a sua tese de doutorado, né, é do Antigo Testamento, né? Mas é muito atual. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Então, na tese de doutorado, eu busquei trabalhar o tema de Miqueias, né, o profeta Miqueias. Este profeta. Especificamente o capítulo 3, os versículos 1 a 4. É uma perícope bíblica bastante interessante, né? Onde ali o profeta faz uma denúncia aos líderes do povo, tanto líderes políticos como líderes religiosos, né? E essa denúncia ela chega ao ponto onde o profeta diz que vocês estão tirando o couro, né, do meu povo, né? E ele até cria ali uma metáfora canibalística, né?
onde os governantes e as lideranças do povo acabam devorando o povo. Então, o título da tese é de tirar Já o o couro. couro, né? Miqueias 3:1-4, né? O sacrifício do povo no altar dos poderosos. Então, essa tese ela é bastante atual porque é assim que muitas vezes a gente também percebe, né? Lideranças políticas, religiosas, muitas vezes, ao invés de caminhar junto com o seu povo, caminhar junto com as pessoas que precisam, às vezes, justamente usam dessa voracidade, né? E acabam tirando o couro mesmo das pessoas. A gente usa essa expressão, eu a conheço desde muito cedo, essa expressão, né? É de tirar o couro, então a gente sabe que isso faz parte do cotidiano, não deveria, né? Então a tese também ela é uma crítica para o nosso tempo também. É que a Bíblia, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue se enxergar, Com né? certeza, né? E eu pensei assim, quando li a primeira, assim, o título é de tirar o couro, eu pensei, nossa, ele tá botando uma expressão bem gaudéria, porque eu sou gaúcha, e a gente usa muito essa expressão, né, de tirar o couro, né? Mas realmente, se nós vamos olhar, o que diferencia do tempo de Miqueias e hoje? Aí nós vemos como nós, humanos, a história, ela é circular. Sim. Ela é circular, né? Os séculos se passaram e as pessoas continuam a fazer isso. Elas, novamente, precisa ter Miqueias, precisa levantar. Novamente, Deus precisa levantar pessoas para dizer, gente, não dá, né? Então, às vezes a gente olha um pouquinho assim, mas é o Antigo Testamento. O que isso nos quer dizer? História. Não, mas é que o apóstolo Paulo mesmo, aos Romanos já, né, colocou muito bem colocado, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? E isso requer de todos nós, e nisso, a Igreja Luterana, que é uma igreja histórica, ela tem esse incentivo, mas muito mais quando a gente busca uma formação contínua, né? Para que a tua função, para que você possa, da melhor maneira, de uma maneira bem imparcial, transmitir a mensagem bíblica e dizer, gente, às vezes não dizer as palavras que as pessoas às vezes gostariam de ouvir, mas aquilo que é preciso ouvir. Sim. E essa eu acho que é uma função do pastor, é a função do ministro, né? Eu sou mais da área diaconal, mas eu penso que através também a diaconia tem isso. Através dos nossos atos, muitas vezes a gente precisa dizer aquilo que as pessoas não gostariam de ouvir, mas que se faz necessário. Sim. E Miqueias, assim, ele faz uma crítica, e ela é bastante atual, porque no tempo de Miqueias, né, as pessoas justamente elas buscavam nas lideranças políticas, jurídicas Um e conforto. religiosas ajuda, né, conforto. Buscavam ser ajudadas. E justamente aquelas pessoas que deveriam ajudar, né, eram aquelas que exploravam, né, eram aquelas que viravam as costas, exploravam e que prejudicavam as pessoas. Infelizmente também a gente percebe isso hoje também dentro, né, do contexto político, jurídico, também dentro do contexto religioso, Religioso, da igreja, né? eclesial, Onde sim. as pessoas às vezes estão buscando por cura, por restauração, por cura da alma, né? E justamente essas pessoas, ao invés de serem ajudadas, muitas vezes acabam sendo exploradas e, infelizmente, até às vezes de forma econômica, né? Ou talvez julgadas, né? Às vezes as pessoas, elas têm receio de buscar ajuda, né? Porque dizem, mas a igreja, ela é muito quadrada, ela me põe dentro de um quadradinho, a igreja logo vai me olhar com maus olhos. Não, ao contrário, a função é outra, né? A função é outra, é de a gente buscar a ser realmente esse sal da terra, essa luz do mundo aqui. Sim. Né? Essa é a principal tarefa da Igreja de Jesus Cristo, né? Ser sal da terra, ser luz desse mundo, não julgar, né? Mas acolher as pessoas. Claro, sempre entender que Deus ama o pecador, mas e não o não pecado. o pecado, né? Não ama o pecado. Então, assim, a igreja ela precisa ser um lugar de transformação, de restauração,
de cura de almas, da vida, é onde as pessoas se sintam amparadas, onde as pessoas se sintam abraçadas, né? E convidadas à transformação, a uma mudança de vida para viver de acordo com a vontade e o querer de Deus, da palavra de Deus. Porque o propósito de Deus é que a gente tenha uma vida boa, Com né? certeza. E quem não tem, o que é vida boa, né? O que é vida boa? Muitas vezes a gente se pergunta isso. Então, não vender uma prosperidade barata. Não. Mas isso é fruto da transformação das pessoas e fruto do trabalho. Mesmo o Evangelho tem isso, né? O Antigo Testamento, ele é uma aula de administração. Se a gente olhar certas profecias, o livro de Neemias, que quando foi para construir Jerusalém, entende? Tudo que ele usou, o trabalho de edificação e de buscar novamente as pessoas. Então, esse é o grande desafio de igreja hoje. E o Neemias, ele, né, é o outro, né? É o Neemias, mas ele tem toda uma estratégia. Sim, ele Neemias, inclusive, para o mundo empresarial, ele é um bom exemplo de administração. Sim, ele é. Então tem, né? Você que é da área administrativa, Altieres, e se você vai ler a profecia de Neemias, você vai olhar assim, nossa. Naquela época ele soube, né? Ele te ensina uma MBA, tá? Ele te ensina uma MBA dentro da Bíblia. Então nós temos a Bíblia, é um livro muito completo, mas que a gente precisa ler ele realmente com estudo e também com a iluminação do Espírito Santo. Com certeza. Né? Porque às vezes as pessoas buscam a forma mágica e não existe forma mágica. Né? No meu entender, existe uma transformação na pessoa, mas não existe uma forma mágica. E Deus também não impõe essa transformação. Ele te convida. Mas ele também quer que você faça a tua parte. E ali é que muitas vezes nós conflitamos. Às vezes a questão da confessionalidade luterana com outras confessionalidades, porque nós dizemos que a pessoa também tem que ser responsável. Sim. Nós não podemos jogar em cima de Deus uma responsabilidade que é nossa aqui na Terra. Opa! Aqui eu me permito usar uma frase, né, do reformador Martinho Lutero, né? Ele dizia assim: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso é muito sério. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso e dizem, poxa, eu vou lá, eu faço tudo e a minha vida não acontece. Então, nós não, como luteranos, a gente não vende uma teologia barata e uma prosperidade que é mágica. Não, né? Não é esse o intuito. A prosperidade, ela se dá a partir da transformação da pessoa. Exatamente. E da vivência. E da mudança de princípios e valores. Com certeza. Né? Então, ali, esse muitas vezes é a questão. Mas vocês são uma igreja histórica. Sim, a luterana é uma igreja histórica, é uma igreja que preza, e o grande pilar dela é a palavra e o estudo constante, né? Sim. E assim a igreja também se estrutura, né? E o Altieres está aqui conosco. Ele é presidente da União Paroquial Dona Francisca. Então, explica um pouquinho essa questão de o que é essa união paroquial, qual o contexto que ela abrange. Então, a União Paroquial Dona Francisca, ela engloba umas regiões tanto dentro de Joinville, como também fora de Joinville, Garuva, Itapoá e a praia ali de Guaratuba, né? Itapoá também é um local de praia também, né? Só que são comunidades centenárias, comunidades que já existem há muitos anos, né? Rio da Prata faz parte, né? Piraberaba, Estrada da Ilha, Rio Bonito, a Garuva e Guaratuba é comunidade de Garuva, né? E Itapoá, que é a recente, em 2024, que se tornou paróquia, né? Então, atualmente são 6 paróquias. Só que lá atrás começou como comunidades,
né, comunidades luteranas, onde que veio um povo lá da Alemanha, da Suíça, enfim, Suécia, se não me engano também, né, lá atrás, e que muita perseverança e força de vontade de vencer, em novas terras, vindo, né, desbravando aqui a cidade, né, nessa época, só que não se chamava União Paroquial Dona Francisca, né, ela se chamava anteriormente Comunidade Luterana Dona Francisca. Né? Então, e isso naquela época englobava também Vila Nova. Ah, né? tá. Região Vila Nova. Né? Ali é Bom Jesus, Estrada do Morros, naquela época, né? Então, Vila Nova também fazia parte do contexto da União, no caso, hoje, a atual UPDF. Ah, então, só para entender, até um tempo atrás, a parte do Vila Nova também englobava essa comunidade grande, Dona Francisca, é isso? Sim, isso. Até lá em 1970, 71, Vila Nova saiu. Né? Ela saiu, né? Para Não ser faz mais parte. para ser uma união, para ser algo à parte. Uma paróquia independente. Né? Ela acabou saindo naquela época, né? E hoje, atualmente, só tem Rio da Prata, Rio Bonito, Piraberaba, Estradaíra, né? Itapuá e Garuva. Né? Então, são 6 paróquias atualmente e 10 comunidades. E mais pontos de pregação. Pontos de pregações, né? Rio do Júlio, né? Estrada Piraberaba, isso me falha a memória, acho que, não sei se tem outra localidade. Acho que na praia também, né? Deve ter mais um, né? Não? Acho que... ela já virou... Virou comunidade. A Guaratuba, né? A antiga comunidade luterana Dona Francisca, né? Como era conhecida. Então, ela agregava também o Vila Nova, né? E o que é interessante ali é porque esse modelo do passado, ele centralizava tudo em Piraberaba. Ah, até sim. 2007, 2008. Isso vamos deixar falar o professor de história, né? Não tem problema. Isso a gente ajuda. Isso dificultava as pessoas, então, que hoje cada um tem o seu automóvel, né? Não cada um, mas a maioria das famílias dispõe, né? Desse recurso, ou até mesmo o transporte público, ele é muito mais constante do que no passado. Então, as pessoas, para resolver suas questões que diziam respeito à igreja, à vida religiosa, precisavam se dirigir até Piraberaba. E então, nesse contexto em que hoje é a União Paroquial Dona Francisca, ainda ficou favorável até 2007, né, Altieres? Sim. Depois também houve a descentralização. Mas o contexto do Vila Nova era muito deslocado de Piraberaba. Tempo. Então, por isso, naquele momento ali, houve uma decisão que Vila Nova fosse independente. Independente, justamente porque havia essa dificuldade de deslocamento, né? Mas em 2007, 2008 houve essa descentralização, onde foram então criadas cada localidade se tornou ali uma paróquia, né? Sim. Aí por isso chamou agora União Paroquial Dona Francisca. União Paroquial Dona Francisca. E essa União Paroquial, ela tem uma sede? Ela tem uma sede, a gente pode dizer, ali estão guardados os documentos da União Paroquial Dona Francisca, então, ali tem um escritório, ali tem... Então, ficticiamente, existe um local que isso lá, não me recordo que data foi isso, se encontrava tudo em Piraberaba. Né? Aí depois disso, daí cada documento, assim, a sua documentação e tal, particularidades, cada paróquia tem a sua. Mas a UPDF, ela tem como lá em Rio da Prata, né, sendo um local de contato, né, aonde que hoje, atualmente, digamos, uma sede fictícia. Né? Não tem um escritório, não tem um lugar pronto para isso. Não tem. E aonde que se concentrava ali a sede, né, que propriamente o pastor Cristiano comentou, né, hoje atualmente é uma revenda de veículos. Né? Sim, ali na esquina, ali na... Isso, em frente à igreja luterana de Piraberaba. Ali na esquina. Isso, então ali era a sede, que era da Comunidade Dona Francisca e depois a União Paroquial Dona Francisca. Então ali era o escritório ali, né, a sede da União. E hoje, atualmente, como cada paróquia independente, ela não tem mais aquela sede. Então, tem uma sede fictícia para a questão de contato e tal, Rio da Prata. Então, ali se encontra, né? E uma curiosidade também, o segundo coral, né, mais antigo aqui de Joinville é o coral de Piraberaba, o Cristo Consolador, se me falha a memória. Sim, né? são os mais de 100 anos, né? Quantos anos tem o coral?
Eu acho que sim, né? Eu acho que deve ter mais de 100 anos, se não Uhum. me falha a memória. Eu não tenho essa data assim exata, mas apenas o Coral da Paz é o mais antigo, e Uhum. Piraberaba é o segundo, né? E uma outra curiosidade também, ali na Estrada da Ilha, que deu início ao Sino Norte Catarinense, Sim. em 1905, né? Uhum. Se chamava Sínodo Luterano de Sim, Joinville, né? Fundado então pelo pastor Otto Kuhr, na época, né? sim. Sínodo Luterano de Joinville. Ah, isso que o Altieres coloca, né? Da- não há necessidade que a UPDF, né, a União Paróquia Dona Francisca, tenha uma sede, né? Uhum. Porque hoje cada comunidade Estamos ela é vivendo também outros independente. tempos, né? Isso, né? Hoje cada Ah, comunidade tem o SIG, né? isso. Hoje está Mas assim, interligado. hoje as pessoas buscam muito, né, Vilma, a questão de documentos históricos, né? Históricos, né? Então esses eles foram em medida partilhados nas comunidades, conforme o histórico de cada comunidade, mas aquilo que é muito mais antigo, anterior, Uhum. né, a Aham. descentralização, isso se encontra então lá em Piraberaba, né? Se alguém um Sim. dia quer fazer uma árvore genealógica, alguma coisa assim, essa O que buscar. pesquisa, né, Uhum. esse material se encontra ali em Piraberaba. Então a União Paroquial Dona Francisca hoje ela existe muito mais como uma união mesmo das Das paróquias, paróquias né? para que tenham Onde a gente decisões em faz comum. isso e façam coisas em conjuntos, né? Sim. Pensem a missão de Deus em conjunto, pensem o propósito da missão de Deus de forma conjunta. Uhum. Então, esse é muito mais o propósito hoje da União Paroquial Dona Francisca, né? De que os colegas que fazem parte, os ministros, né? E ministras que a gente tem lá na União Paroquial Dona Francisca, dialoguem, pensem a missão de Deus para aquela região ali, Que é um onde a contexto gente... específico, né? Isso, onde a gente vai Abrange a área tanto a urbana quanto a rural, né? E é um contexto diferenciado, Sim. né? O pessoal serra, o pessoal mora na serra, o pessoal mora lá no meio, né, e lugares lindos que nós temos nessa Com união certeza. paroquial, né? Ela é grande, a abrangência dela é um espaço territorial bastante Muito grande, né? Grande. E qual seria agora a programação conjunta que, como União Paroquial Dona Francisca, se desenvolve durante o ano? Assim, que é bem conhecido, eu sei que é aquela Olimpíada ali, ó, os jogos, né? Então, eu vou tomar um pouquinho na palavra e o pastor Cristiano complementa, né? Sim, não, por favor. Hoje, eu acredito que o foco assim da União Paroquial Dona Francisca, né, é muito focado com o trabalho com a questão de lideranças, desenvolver lideranças, né? Uhum. Nós procuramos ter esse cuidado, né? E também com o trabalho com a juventude, né? A Liga Luterana, esse ano é a 9ª edição, né? Começou aqui, né, graças a Deus, assim, com os jovens, tiveram essa iniciativa, e hoje nós temos o William, que é o coordenador, né, da Pessoal, para Liga. quem nos assiste, é a Liga Luterana de Futsal. Futsal, não vou chamar, de repente tá... A Liga Luterana de Futsal, né, é um esporte onde que tenha não só igrejas aqui da região de Piraberaba, já aconteceu também igrejas de São Bento, né, do Mato Preto, de participar. Esse ano Campo Alegre está participando. Campo Alegre, vai participar também. A SERG, a comunidade, né, evangélica de Joinville também Uhum. participa, né, tem ali na Liga Luterana de Futsal, né, e também tem os trabalhos também com a juventude, que é muito forte dentro das próprias paróquias. Tem a Olimpíada, né, a nível Jogos comunitários, da né? UPDF, também que acontece todo ano, em meados de setembro. Tem outros eventos também, assim, propriamente dentro da UPDF, que esse ano vai acontecer, que é um curso de lideranças, Sim. né, que já fazia um bom tempo que não vinha acontecendo, e isso vai ser todas as parcerias dentro da União, né, as paróquias, e a União vai estar apoiando financeiramente também com a questão desse evento, muito importante. E esse ano também o Altos Papos é para acontecer aqui na UPDF. Os anteriores que aconteceu no Bonja, titulado pela SERG, e esse ano, né, um diálogo que nós tivemos com o pessoal da SERG, que estava na reunião da UPDF de novembro, né, pastor Cícero, que ele está à frente desse trabalho, e aí no diálogo nessa reunião foi acordado que vai acontecer esse ano o Altos Papos. Só estamos para definir o local, né, se vai ser em alguma comunidade ou vai ser em algum ginásio de esportes aqui na região de Piraberaba.
Então, a União Paroquial Dona Francisca, ela tem, assim, uma pegada muito forte, assim, com a questão, preocupado na continuidade da igreja, né? Porque nós sabemos, assim, que nós estamos de passagem aqui, né? Nossa liderança atual que nós temos aqui, né? E nós temos que pensar no presente e futuro, né? Então, a base da igreja, nós sempre dialogamos e entendemos que começa desde lá de casa, culto infantil, né? Participação no culto infantil, participação na Jumerim, na juventude e assim por diante. Então, e depois tem uma sequência, tem o ensino confirmatório, tu vai para a juventude e ali vai. Isso mesmo. Trabalhos com casais, que acontecem nas comunidades, com as mulheres, né, que a gente chama de OASE, Ordem Auxiliadora da Tem a OASE e tem o grupo das mulheres. Tem o grupo das mulheres. Que eu espero que mais tarde, eu acho que também é um processo que está havendo, que esses grupos de mulheres, eles entram para aquelas OASEs alternativas, né? Então, é questão que eu vejo muito movimento dentro da União Paroquial Dona Francisca, porque agora eu recebi esse desafio do presidente, né, de fazer esse mapeamento, né, das atividades diaconais que acontecem. Isso é importante. Gente, é maravilhoso tudo que acontece. É maravilhoso o movimento que tem. Então, agora tô já colocando ele bonitinho, desenhando para poder entregar, para a gente uma vez ter noção de tudo quanto é coisa que é feito. Claro, a gente fez isso rapidamente, porque a gente também vai participar, né? Todos nós vamos participar depois da conexão luterana que vai acontecer. Né? Mas assim... Semana que vem já. Semana que vem já. Mas é algo assim... admirável, porque muitas vezes a gente não tem noção da abrangência que dá esse tipo de ação e de atitude, né? Dizer que a gente empresta cadeiras de rodas, a gente empresta camas hospitalares, a gente cede isso, a gente vai ao encontro de medicamentos de pessoas que não têm condições, a gente vai ao encontro, com cestas básicas, todo um trabalho também de qualificação de mão de obra, que também, pelo Senar, que se tem tudo nessa abrangência da União Paroquial. Então, qual o impacto que isso provoca na vida das pessoas? Que essa é algo que extrapola os muros, né? Ele sai dos muros da igreja. É um testemunho público da igreja. É um testemunho público. Às vezes a gente não tem noção, assim, a gente acha que as nossas ações isoladas, né? E por isso que é interessante esse mapeamento agora. Porque o impacto, se a gente vai considerar o número de pessoas que essas ações... Aonde elas chegam. E o que isso significa para as pessoas. Para a sociedade, não apenas só para a igreja. Não, exatamente. O que isso significa para as pessoas. Né? Porque Jesus, ele andou no meio do povo, ele não olhou, ele não perguntava. Não perguntava. Ele ia e agia, fazia. Então, essa também é o desafio que muitas vezes não está escrito, né? Nós não fazemos uma divulgação de números, né? Mas a atuação constante e a atuação, assim, de estar ali, estar junto, de se inserir nas causas e mostrar um trabalho diferenciado, né? Às vezes ele diz, mas isso aí é qualquer coisa. Não é. É um testemunho público que a ação de Deus permite para nós fazermos. Então, essa é a identidade, muitas vezes, da igreja cristã. A identidade da igreja cristã é justamente isso, os atos de misericórdia, né? O ser diaconal, o de ir lá e fazer a diferença para as pessoas. Porque nós temos que sempre nos perguntar, se o templo fechar, quem vai sofrer? A quem vai fazer falta? Porque tem uma situação que eu vejo assim, por exemplo, se fechar um templo, as pessoas vão sentir falta? Se elas não sentir falta, então alguma coisa de errado tem. Uma situação que eu vejo também dentro ali da UPDF é o trabalho forte também com a questão dos grupos de homens. Sim. Que acontece, né? Eu imagino que ali o Rio Bonito está começando, entendeu? Aos poucos está surtindo efeito. Piraberaba já tem um trabalho muito bom, muito maravilhoso com os homens que acontece, né? Sim. Ali com o pastor Carlos ali nesse trabalho no Encontro de Homens de Piraberaba.
Também tem os pequenos grupos, que acontecem também, né? Lá em Piraberaba ali tem o PGM, né? Entendeu? Os pequenos grupos e tal. Então são vários setores de trabalho, ou, digamos assim, tem muitas coisas que acontecem dentro da igreja que talvez assim até propriamente uma não conhece, entendeu? Então por isso que é muito importante, né, ter essa união e existir esse diálogo entre as paróquias e as comunidades, né? Porque muita coisa assim que eu vejo assim que talvez assim, que está acontecendo lá, por que não pode testar aqui na outra comunidade? Né? Tá certo, cada um local é uma realidade diferente. Sim, mas é inspirador. Você consegue se inspirar, né? Isso mesmo, como inspiração, e de repente talvez você consegue moldar e trabalhar, né, algo assim, que ali a realidade é diferente, mas tendo como inspiração o que acontece na outra comunidade. Né? Então são fatos assim curiosos assim que, né, no meu ver como membro luterano, né, é muito importante para a igreja, sim, ter essa aproximação, esse diálogo, né? Então... sobretudo, eu acho também o compromisso com a confessionalidade luterana. Com certeza. Né? Cada um, claro, com suas particularidades, né? Olhar o seu contexto, mas dizer, não, nós temos um certo fio vermelho que nos conduz, isso é muito importante, isso é muito saudável também. Com certeza. É muito saudável. E mostrar que, assim, a abrangência disso é uma abrangência histórica, né? A União Paroquial tem uma abrangência histórica, né? Ali, acho que é um pouquinho até, a abrangência dela, a gente não pode querer competir ou fazer concorrência com a própria comunidade evangélica de Joinville, né? Por causa da questão histórica da Estrada da Ilha. Se a gente olhar pela história, a gente nota que essa união paroquial é algo antigo, né? Sim, com certeza. Ela é bem... Igrejas centenárias. Sim, são todas elas centenárias e que trazem em si um legado histórico. E também dentro desse contexto da união paroquial está o Bethesda. Sim, nós temos as instituições. Né? As instituições todas, né? Nós temos as instituições. Saúde, na educação. Pois é, então é um testemunho público. Com certeza. E como, digamos assim, eu acompanhei o Bethesda por muito tempo, então a gente olha agora e agradece, mas a construção do Bethesda, o estar ali, o espaço onde o Bethesda está, isso se deve às comunidades luteranas. Nós não podemos esquecer isso, que a origem dessas instituições veio pela necessidade das comunidades. Então, ali é que está o cerne. Então, hoje, elas têm que se profissionalizar, elas precisam se transformar, mas jamais podemos esquecer a nossa origem. A história, porque ali, eu sempre dizia para o pessoal, gente, ali tem muita oferta de comunidade luterana. Com certeza. Nas paredes, no chão, tudo isso que hoje se está usufruindo é porque as comunidades, naquela época, é uma instituição que já completou, tem mais de 90 anos. Ela está indo para o 100. Esses dias um membro lá do Rio Bonito me mostrou um carnezinho, que era do pai dele, do avô, não sei, não lembro agora, que era um carnê de contribuição para a construção do Hospital Bethesda. Sim. Nos anos 70. Isso. Começo dos anos 70. Então foi assim. Foi algo... Se hoje tem, é porque lá atrás muita gente trabalhou para isso. E hoje, claro, mais do que... eu acho que está tendo uma responsabilidade muito... digamos assim, é um legado, uma responsabilidade melhorar cada vez mais e trazer um atendimento de ponta, que sempre foi a identidade das instituições diaconais, é um atendimento de ponta, um atendimento eficaz, e preservar isso dentro de uma identidade é também importante. É importante porque nos mostra os valores que essa instituição tem. Então, às vezes é um pouquinho delicado, mas os valores, quando se começa uma instituição no âmbito diaconal, ela não vai em busca daquilo que outras instituições podem buscar, que é o lucro, que é lucrar em cima disso. Você vai em cima da sustentabilidade da instituição para servir as pessoas. O propósito é servir. O propósito é servir. Então, essa é a grande diferença.
Que muitas vezes a gente precisa, sim, dizer, porque as pessoas não entendem ou esquecem, Sim. né? E assim, né, Vilma, eu me orgulho de ser luterano, de ser pastor na igreja luterana, porque se a gente olha para dentro da história de Joinville, né, e de toda a região, hoje a gente está aqui em Guaramirim, né, no estado aqui, mas se a gente olha para a história de Joinville da região, Pirabeiraba, a igreja luterana, os luteranos foram, né, extremamente relevantes e importantes para a construção dessa história, né? Se ela é uma história hoje bem sucedida, a igreja luterana ela tem uma grande contribuição nessa história, né? Então, dentro da ideia do trabalho, né? Mas também na contribuição dentro das instituições escolares que a gente tem, não só lá em Joinville, mas em outras cidades, né? Então, em Joinville nós temos o Bonja, que hoje é uma referência dentro de Santa Catarina na questão da educação, né? Sim. E dentro das instituições de cuidado, né? Por exemplo, você falou do Bethesda, nós temos lá o Residencial Bethesda, né? Que acolhe pessoas idosas, mas o Bethesda ele tem um CI, começa desde a educação infantil, né? Trazendo valores, princípios, o cuidado com a saúde, lá o Hospital Bethesda, mas também o Hospital Dona Helena, que tem uma história, né, que parte das comunidades luteranas. Então, talvez não é esse o nosso propósito, o projeto, talvez a gente pecou na história em não ter feito marketing de todas essas coisas. Então, muitas pessoas talvez hoje estão nos assistindo ou vão nos assistir, acompanhar, talvez não sabem a dimensão de tudo que a igreja luterana já fez dentro da história de Joinville, de toda a região, em Santa Catarina, no Brasil como um todo, especialmente também ali dentro de Piraberaba. Então é uma história relevante, né? É uma atuação relevante da igreja, da qual a gente precisa se orgulhar. Hoje, às vezes, eu como pastor, eu ouço questionamento de membros assim, pastor, mas aquela tal igreja lá tem tanta gente. Mas eu digo assim, mas quantas igrejas eles têm dentro de Joinville? Eles têm uma, né? Nós, dentro de Joinville, dentro de Joinville, nós somos 16 paróquias, né? 16 paróquias? Paróquias dentro de Joinville. Né? Isso abrange mais de 30 comunidades dentro de Joinville. Se nós reunirmos todo domingo essa gente que se reúne, com certeza nós vamos ter mais de 10, 15 mil. Se a gente colocasse num lugar só, a gente teria que alugar o JEC para fazer o culto lá. Né? Então, às vezes, a gente perde essa dimensão. O nosso propósito não é aglomerar multidões. Sim. Nosso propósito é ser igreja de comunidade. E de contextos. De contexto, que onde o pastor ele conhece seus membros, os membros conhecem o pastor, né? Hoje todos os membros da minha paróquia têm o meu número de telefone, né? Sim. Todos eles têm. Eles sabem onde eu moro, eles sabem onde eles podem procurar, a quem eles podem recorrer, né? E eu tenho contato da maioria deles e conheço a maioria deles. Sei onde eles moram, já visitei essas pessoas, né? Então, o nosso propósito como igreja luterana é ser comunidade. Comunidade não só que reúne pessoas, né, no culto, mas comunidade que acompanha essas pessoas nas suas alegrias, mas também nos seus sofrimentos, né, que acompanha essas pessoas desde o nascimento, sim, na sua caminhada de vida e na morte também, né? Então, esse é o nosso ser igreja luterana. E você colocou antes, né, da questão da confessionalidade, da identidade, nós nunca podemos perder essa base que nós recebemos da reforma luterana, que são os 4 pilares, né? Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo e somente a graça. Então, né, a palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus, né, e sabendo que isso é graça de Deus, essa dimensão a gente não pode perder. Se nós tirarmos esses pilares, aí a igreja ela passa a ruir, né? Então isso começa a dar rachadura e depois desmorona. Isso é bem importante, né? E o Altieres aqui colocava, né, a questão da atuação da União Paroquial Dona Francisca, né, que a gente chama de PDF, antiga comunidade luterana Dona Francisca. E a gente tem um propósito, né, bem importante, como o Altieres disse, na questão da formação de lideranças, né? Toda a integração que acontece entre o trabalho e a juventude. Temos
os encontros da UASE também. Mas também tem trabalhos com pessoas idosas? Temos, né? Porque... Hoje o maior grupo dentro da comunidade luterana do Rio Bonito, né? Dentro da paróquia do Rio Bonito é a terceira idade. É a terceira idade, são os mais de 60 a mais, né? Isso. Eu sei porque eu faço parte. Então, assim, e são trabalhos maravilhosos. E talvez, esses dias eu dizia para alguém que talvez a gente devia ser um pouco mais como as galinhas, né? E as galinhas, quando elas botam ovo, elas cacarejam. Elas anunciam, né? E a gente, às vezes, não é muito pato, né? É muito pato. Coloca o ovo lá no silêncio e tá feito, né? Porque realmente o propósito da igreja luterana é servir. Sim. É servir, né? Servir a Deus e a gente serve a Deus através do servir ao próximo. Então a gente talvez não está tão preocupado em querer se mostrar, né? Mas hoje em querer fazer a diferença. Mas a gente sabe que hoje, queira ou não, esse marketing, isso de alguma maneira é importante. Porque enquanto outros fazem, a gente não faz, aí parece que a gente não faz nada. Exatamente. Mas a gente faz muito. As pessoas dizem, mas vocês também fazem isso? A gente faz muito. Vocês vão visitar no hospital? Sim. Sim, nós vamos visitar no hospital, mas a gente pede licença, a gente não vai entrando. Isso. Né? Então é diferente. A gente faz muito e faz bem feito. Exatamente. E o grande desafio que eu vejo, agora em você, Cristiano, né? Pastor Cristiano, é a atuação, por exemplo, do grupo dos homens. Você formou um grupo de canto, né, que foge do coral. Mas é um grupo de canto masculino, né, que é os canteiros de Deus, né? Isso. E é um grupo que vai com suas gaitas, seu violão lá, e faz músicas, vocês adaptam músicas que com os ritmos populares, folclóricos, né? Para dentro da igreja. Então, é uma coisa, assim, maravilhosa, bonita de se escutar, e algo que é fácil de ouvir também, né? Daí as pessoas parecem que absorvem, né? Conhecem o ritmo, daí já vai junto. Absorvem em canto, né? Mas eu preciso fazer justiça, Vilma, porque, assim, esse grupo Canteiros de Deus, ele foi uma iniciativa de uma pessoa muito importante dentro da comunidade da Estrada do Oeste, né? Ali nós temos lideranças maravilhosas dentro daquela comunidade na Estrada do Oeste. E assim, mas eu preciso falar dela, né? A Diva Benkendorf. A Diva, ela tem 48 anos de atuação dentro do coral, né? 48 anos ela está à frente do coral lá da Estrada do Oeste. E no passado, então, havia esse anseio da Diva e algumas pessoas toparam esse desafio de criar um grupo masculino. A ideia era criar um coro masculino. Um coral masculino. Coral masculino. Mas a Diva, diante de tantas atribuições e tarefas, ela não conseguiu, né? Cuidar desse trabalho. Então, na época, hoje ele é pastor lá em Novo Hamburgo, o pastor William Felipe Zacarias, né, o Zaca. Ele acabou assumindo essa tarefa. Inclusive, quem batizou esse grupo como Canteiros de Deus foi ele. Foi o Zacarias? Foi o Zacarias, né? Mas ele atuou um tempo bastante curto ali dentro da comunidade, né? Só um período de 1 ano, e aí ele foi embora. E aí aquele grupo ficou assim, né? Então, eu acabei assumindo, né? Acabei assumindo, e já estou aí à frente desse grupo aí já há 7 anos, né? 6, 7 anos. E então é um grupo de homens que tem como propósito resgatar, especialmente os hinos mais históricos, né? E a ideia é cantar junto com a comunidade, para que a comunidade possa cantar. É o canto comunitário, né? Claro, a gente adapta ritmos, a gente adapta melodias, a gente adapta letras, né? Então é um trabalho bastante bonito e significativo. Mas dentro da paróquia também, né? Pensando até na dimensão diaconal, nós temos um outro projeto muito bonito que começou aí há 2 anos atrás, que é o projeto Emaús. Nós temos uma localidade próxima que está dentro do bairro Rio Bonito, a localidade do Canela, né? E ali é uma área que a gente sabe que há vulnerabilidade, né? Ali há a presença, né, especialmente de tráfico e tudo mais, né? Claro, isso melhorou substancialmente nos últimos anos. O Canela é um lugar muito bom de se viver, né? Mas a gente sabe ainda de alguma vulnerabilidade, então a gente tentou implantar ali dentro do Canela um projeto, né?
isso não funcionou muito bem, mas a gente não desistiu do projeto, a gente levou ele para dentro das comunidades. Então, o projeto Emaús hoje é um projeto que oferece aulas de música de forma gratuita, né, para crianças e pessoas adultas, seja da comunidade ou não, né? Então, são normalmente crianças e jovens que no contraturno escolar vêm ali para a comunidade aprender música, né? E a partir desse aprendizado agora passam a servir, né? Dentro da comunidade luterana, ou se não é da comunidade luterana, lá na sua comunidade. O propósito, né, é de servir ao reino de Deus a partir desse projeto. Então, hoje a gente conta com uma professora, né, que é paga. Esse ano, então, para também me corrigir, a gente pediu assim uma pequena colaboração, valor irrisório, simbólico, né, simbólico né, até, né? Comparado à dimensão do projeto, mas que tem sido bastante significativo e a gente já consegue agora também, como paróquia e comunidades, experimentar esses frutos. Sim, mas eu vi isso de forma assim surpreendente, né? Foi no culto que teve, foi acho que em comemoração da UASE, né? Isso lá, eles... Né? Eles estavam, só que não eram crianças só. Tinha uma senhora que o sonho dela sempre foi estudar música, ela nunca conseguiu. E ali ela estava junto com os jovens, com as crianças, apresentando a flauta. E ela estava feliz da vida. A Marli, né? Então, assim, essas coisas, para isso estão as nossas comunidades. Né? Ao menos nós ocupamos o espaço da comunidade. Com certeza. Né? Porque o prédio está lá. Né? O centro comunitário está lá. Então, quanto mais a gente ocupar, melhor. Tem gente ali, né? Tem gente circulando. Sim. Eu acho que também essa também é uma particularidade um pouquinho da união paroquial, né? Tendo seus templos assim ocupado de forma mais diversa possível. Com certeza, né? Não só lá em Rio Bonito, na paróquia que eu atuo, mas em todas as paróquias da UPDF a gente conta com atividades diaconais, de formação na área da música, né, e outros projetos sociais que acontecem dentro das nossas comunidades. Inclusive, né, não sei se dá para colocar aqui na nossa tela, eu vou antecipar já, né, a gente está com um projeto agora muito especial com a União Paroquial Dona Francisca, que é o projeto das tampinhas. Né? As tampinhas vai ser lançado na Conexão Luterana. Isso. Né? E vai ser algo assim permanente, né? Sim. Porque pelo que a gente... porque vamos juntar tampinhas. Tampinhas vão se transformar em casas. Sim. Né? Então é assim, quem não tem tampas em casa, né? E tampas, diversas tampas, a gente vai explicar quais as tampas que são, né? Então esse é um projeto que vai perpassar todos os muros e vai ser colocado, né? E vai ser lançado nessa Conexão Luterana, como algo da União Paroquial que perpassa esse dia. Porque esse dia todos nós vamos para a praça, lá na Nereu Ramos, mas a gente quer deixar na Comunhão Paroquial uma lição de casa. Né? O tema deste ano é um tema que é cuidar da criação. E esse cuidar, ele nos chama, né? Ele nos chama a gente repensar as nossas atitudes. Né? Porque nós, vamos dizer, nós gastamos durante o ano muito além do que a terra é capaz de se regenerar. Então, a partir digamos assim, do mês de agosto ou julho, nós já entramos no cheque especial ecológico. Então, é um grande chamado, né, que a igreja está fazendo esse ano para a gente ter essa conscientização. A gente sempre precisa ser lembrado. Gente, porque esse tema, ele é recorrente, é antigo. Só que tem agora uma coisa que a gente está sentindo. A gente está sentindo aquilo que as pesquisas diziam. A gente está vivendo. Né? Então, vocês são mais jovens do que eu, mas eu, desde os anos 70, eu estava fazendo trabalho sobre a poluição do ambiente. E lá já se dizia que ia ter. Imagina, anos 70, são 50 anos atrás. Só que lá as pesquisas diziam que isso um dia pode acontecer. Só que agora a gente está vivendo aquilo que está acontecendo. Os efeitos já estão... Os efeitos estão aí.
no dia a dia. Então, assim, ó, a diversidade, hoje a gente está conversando um pouquinho sobre a diversidade do que é ser igreja. Com né? certeza, que se preocupa também com a criação de Deus. Porque a igreja está inserida, né? Dentro dela, porque se essa falhar, nós falhamos, nós não vamos existir. Então, para a gente é um bate-papo hoje com quem faz e faz diferença. Eu quero só agradecer vocês por estarem aqui, Cristiano, pastor Cristiano, Eu que agradeço o Altieres, né, de se fazer assim, de a gente conhecer, de colocar um pouquinho, de dizer o que a gente faz, né? E eu sempre digo, olha, ainda há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus, né? Lindolfo Weingart. É um hino que nós cantamos e que nós precisamos reafirmar. Nós precisamos divulgar esses sinais de paz e de graça. Né? Então, muito obrigada pelo engajamento, muito obrigada por vocês estarem aqui compartilhando com a gente. E vocês ali, ativem o sininho, nos sigam nas redes, porque cada vez vai ter bate-papo com quem faz, pessoas assim, que fazem a diferença. Aguardamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.